Meu muito bom dia pra você, porque pra Lula tá sendo um péssimo dia. Bora então aqui direto ao primeiro ponto com essa bomba aqui. O pessoal agora vai focar, né, em quem tá financiando a caminhada, né? Quem tá financiando o contrato milionário da mulher do Moraes, né? Pra fazer o quê? Porque eu tô de férias, eu como deputado eu faço o que eu quiser, né? Os deputados aí, enquanto estão botando dinheiro na cueca, enquanto estão roubando velhinho no INSS, enquanto estão aí, né, dentro do escândalo do Banco Master, dentro de resort, eu uso a minha férias do jeito que eu quero. Então é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Nós estamos aqui de uma forma orgânica, de forma pacífica e, obviamente, cada um usa o dinheiro da forma que quiser. Tem gente que usa o dinheiro, por exemplo, de cota parlamentar para poder ser desviada, né? Então, eu não faço isso. Então, eu estou tirando do meu próprio dinheiro. E não tem recebido auxílio de apoiadores ou financiamento? Não, eu pedi, inclusive, obrigado por essa pergunta, eu pedi para as pessoas não doarem absolutamente nada, nem de Pix, quem está pedindo, ou de vaquinha, porque a caminhada, ela tem seguido e as pessoas estão nos ajudando no meio da caminhada. Você vai percorrer aqui, você vai ver pessoas falando, não, fica aqui na minha casa, pode ficar aqui, ou se não, fica aqui na minha fazenda, dando alimentos, deram pitaia pra gente aqui durante um bom tempo aqui do caminho, água, chega energético, pessoas preocupadas, porque afinal de contas nós somos assim, upa cura, meu Deus, calma, não caiu, mas deu certo. E a gente, eu sei que muitas pessoas não acreditam que isso possa acontecer, porque eles medem as outras pessoas com a régua deles, né? Eles acham que a gente realmente aqui, enfim, são como eles, né? Que são financiados com dinheiro público, que desviam dinheiro, enfim. Vergonha alheia. Você sabe que tem gente que não tem noção do ridículo. Mas essa caminhada do Nicolas mostra também uma falta de rumo. É a caminhada Forrest Gump. Aí depois do Nicolas chegou o André Fernandes. Depois o Carlos Bolsonaro. Negócio completamente esvaziado. Imagens, que eles não estão só no acostamento. Tem trechos que eles entram por dentro da via principal. Isso é um absurdo. E helicópteros? Helicóptero de milionários, trazendo deputados. Olha, é um absurdo, pousando ao lado da via. Isso é crime. Então eles que façam onde eles quiserem, menos desse jeito. Nós estamos entrando na justiça. Vocês estão acompanhando e vocês estão percebendo que nós estamos vivendo um momento muito crítico na política mundial. Ou seja, o multilateralismo está sendo jogado fora pelo unilateralismo. Ou seja, está prevalecendo a lei do mais forte. A carta da ONU está sendo rasgada. E ao invés da gente corrigir a ONU, que a gente reivindica desde que eu fui presidente em 2003, reforma da ONU, com a entrada de novos países, com a entrada de México, do Brasil, de país africano, o que está acontecendo? O presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU e que ele sozinho é o dono da ONU. Toda vez que o presidente Trump fala na televisão, ele fala: eu tenho o exército mais forte do mundo, eu tenho os melhores aviões do mundo, eu tenho os navios mais fortes do mundo. Ele agora falou em Davos: eu tenho armas que vocês nem sabem o poder dessa arma. Eu fico olhando e falo: eu não tenho nada. Eu tenho um exército, a marinha, a aeronáutica, que muitas vezes não tem dinheiro nem para comprar bala para treinar. Então eu não quero fazer guerra armada com os Estados Unidos, eu não quero fazer guerra armada com a China, eu não quero fazer guerra armada com a Rússia, eu não quero nem com o Uruguai nem com a Bolívia. Eu quero fazer guerra com o poder do convencimento, com argumento, com narrativas, mostrando que a democracia é imbatível. Em primeiro lugar, o Lula lidera em todos os institutos, né? E obviamente que ele mantém um favoritismo, mas eu acho que esse favoritismo ele é um favoritismo instável. A candidatura do Flávio Bolsonaro, eu acho que ela decolou. Decolou por quê? Porque o Flávio não é um nome conhecido nacionalmente, e se você pegar a última pesquisa de intenção de voto, por exemplo, da Atlas, ele já aparece com 35%. Então, é um percentual muito grande. E quando a gente olha as simulações de segundo turno, a distância do Flávio para o Lula é de apenas 5 pontos percentuais, né? Considerando que o Lula é candidato a presidente da República por várias vezes, começou lá em 89, disputou em 94, 98, 2002, 2006, fez a sucessora em 2010,
disputou novamente em 2022. Então, quando você olha, e hoje, por exemplo, tem essa distância no primeiro turno aqui, que ainda no primeiro turno o Flávio registrando 35% e o Lula 48%, obviamente que ele é um candidato sim competitivo. E essa elasticidade do voto do Flávio, que chega ali aos seus 45% mais ou menos no segundo turno, de acordo com a Atlas, é um percentual sim significativo. Muita gente defendendo o nome do Tarcísio. Então, o objetivo dos institutos de pesquisa ali é medir quem que é efetivamente mais forte, o Tarcísio ou o Flávio. Esse é o objetivo. E olha que o Tarcísio é um governador de São Paulo, o estado economicamente, politicamente mais relevante, dos mais relevantes do país. E mesmo assim o Flávio, com o cargo de senador, nunca ocupou um cargo no executivo, ele aparece, dependendo do instituto, às vezes com 100% a mais que o Tarcísio, ou 2 vezes mais do que o Tarcísio, dependendo, obviamente, do instituto e do cenário. Redes sociais e como de praxe, as minutas de resolução eleitoral foram assinadas pelo vice-presidente do TSE, posto atualmente ocupado pelo ministro Nunes Marques. Entre as principais sugestões está... Vejam vocês, eu estou lendo aqui. Entre as principais sugestões está o aumento da responsabilidade das plataformas das redes sociais por conteúdos que promovam ataque ao processo eleitoral. Ataque ao processo eleitoral. Olha os termos. O ministro, Nunes Marques, propôs que as empresas provedoras sejam obrigadas a retirar do ar as publicações, mesmo sem autorização judicial. Pela regra vigente, que valeu para as últimas eleições municipais, aquela que o X estava derrubado, os provedores de serviços de redes sociais somente poderiam ser responsabilizados caso descumprissem alguma decisão judicial. Nunes Marques propôs aumentar o rigor contra esse tipo de conteúdo. Nunes Marques. Não foi o Alexandre de Moraes, não foi o Toffoli, não foi o Flávio Dino. Nunes Marques. O ministro, contudo, eu estou lendo aqui, Agência Brasil. Tá? O ministro, contudo, deixou inalteradas as regras sobre a utilização de inteligência artificial durante a campanha. Em 2024, o TSE aprovou uma série de normas para o uso de IA na propaganda eleitoral, incluindo a vedação do chamado deepfake, conteúdo fabricado em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos e que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz da pessoa viva, falecida ou fictícia. Veja, eu falo para vocês, eu juro, Nunes Marques talvez não esteja lendo o que a sua equipe esteja fazendo. Alô, ministro Nunes Marques? Alô, Cássio? Cássio será o presidente do TSE durante as eleições de 2026. E a ideia que ele assinou é que as redes sociais sejam obrigadas a retirar publicações do ar, mesmo sem autorização judicial para isso. Ou seja, se o TSE achar que você não pode falar que o PT é o partido dos traficantes, então ele tem o direito de mandar um ofício para o X, para o YouTube, para a Meta, e eles vão ser obrigados a derrubar sua publicação sem precisar nem da análise da legalidade por parte de um juiz. E se você criticar as maquininhas. Imagina, especialmente ataques ao sistema eleitoral, a crítica a essa bosta que esses levadores de 129 milhões de propina através de escritório de advogado familiar conduziram em 2022. Essa bosta desse sistema eleitoral. Que metade dos brasileiros não confiam. 40 e poucos %, milhões, dezenas de milhões de brasileiros não confiam. Vejam isso, olha a loucura. Dezenas de milhões de brasileiros não confiam em um sistema e é proibido, por regra do tribunal, criticar o próprio sistema. Ou seja, essas dezenas de milhões, que podem até ser minoria, podiam ser 1 milhão, 2 milhões. Algum tribunal tem o direito de calar a opinião de 2 milhões de brasileiros? Não deveria ter o direito de calar a opinião de 1. Mas estamos falando de dezenas de milhões. E isso assinado pelo gabinete do Cássio Nunes. Odeiam as redes sociais, porque eles não têm mais o monopólio da informação e da desinformação deles, porque eles amam uma desinformação, eles adoram essa palavrinha, né? Eles deveriam ser colocados no inquérito das fake news. Agora, é curioso porque não muito tempo, tem pouquíssimo tempo, não sei se vocês vão lembrar de uma história, foto da família, objetos pessoais, pedalinhos com os nomes dos netos, mas não era meu, era de um amigo meu. E a história agora se repete. Esse tipo de conduta, tanto do ministro Gilmar Mendes, do Fachin, do Toffoli, não há código de conduta no mundo que ponha essa gente no devido lugar. Não há, no lugar que eu digo constitucional, ali da cadeira do Supremo Tribunal Federal. Agora, Paula, tem ali na nota do Fachin
no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, está escrito assim: a atuação da Polícia Federal é igualmente indispensável, sobretudo na apuração de eventuais práticas criminosas de gestão temerária, fraude financeira, manipulação de informações, lavagem de dinheiro e outros ilícitos previstos na legislação penal e financeira. Repito o começo: a atuação da Polícia Federal é igualmente indispensável. Mas eles bloquearam a Polícia Federal de todas as evidências, de todas as provas colhidas. O Toffoli trancou tudo. Nem os investigadores que chegaram às evidências, como o Alexandre disse, né, em inglês, evidence é prova e também evidência, nem os investigadores, eles podem encostar mais a mão, está tudo trancado para proteger, né, no sigilo master. E aí, vou usar um português bem claro, o ministro tem a cara de pau de escrever que a atuação da Polícia Federal é igualmente indispensável, ministro. Aí mais lá para frente, lá no finalzinho, no parágrafo que a Paula leu, está escrito o seguinte: defender o STF é defender as regras do jogo democrático e evitar que a força bruta substitua o direito. Ministro Fachin, o que o senhor diria sobre uma prisão agora do Felipe Martins que foi feita através do recebimento de um e-mail? Mandaram um e-mail, uma denúncia qualquer, denúncia falsa, inclusive, porque já foi provada que era falsa. Mandaram um e-mail, ministro Fachin, para o ministro Alexandre de Moraes, e então ele decidiu prender Felipe Martins por causa de um e-mail de uma pessoa qualquer. E o senhor fala que defender o STF é defender as regras do jogo. Essas são as regras do jogo, prisões. O Supremo recebe um e-mail e sai prendendo. As regras do jogo democrático e evitar que a força bruta substitua o direito. O que é isso, ministro Fachin? Há um cidadão inocente que nós sabemos preso por causa de um e-mail. Porque nem a condenação do Felipe Martins, que ele foi condenado, né, a gente já sabe como foi o processo, ele foi condenado, mas ainda não transitou em julgado. Ele ainda pode impetrar recursos. Isso é força bruta que substituiu o direito, ministro Fachin. Você colocar uma senhora numa cadeia, uma dona de casa, condenar a 14 anos de prisão porque escreveu Perdeu o Mané de Batom, isso é força bruta que substituiu o direito. E olha que aqui nós estamos falando do sistema financeiro e de tudo isso do Banco Master. Só que essa frase, ministro Fachin, defender o STF é defender as regras do jogo democrático, esse STF de agora não. Defender a instituição, sim, mas esse STF, com o senhor Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, o que vocês fazem no STF é força bruta, substituindo o direito, exatamente da maneira oposta como o senhor escreveu nessa desculpa esfarrapada. Não tem outro nome. Em resumo, quando você coloca essa questão do Vorcaro falar, e ele agora no depoimento não quis dar o nome de ninguém, aí você fica, né, assim, né? Se você não tá dando o nome de ninguém, você tá guardando pra você. Em tese, é uma carta na manga, caso a justiça queira aí te oferecer uma delação. Quando você vai assim na linha do tempo, dia 11, Lauro Jardim dizia que a defesa do Paquito era coordenada pelo Valfrido Vardi. Aí no dia 18, uma semana depois, o mesmo Lauro Jardim dizia que delação premiada, a delação que pode derrubar a República. Ele dizia que o Paquito, né, que a defesa dele ia negar, mas desde a semana passada, ou seja, dia 11, né, em tese, já tinha uma oferta de delação premiada na mesa. E a defesa negou. Meio-dia 46, a defesa do Paquito entrou em contato com o Lauro Jardim para falar que não tinha delação nenhuma. Mas, passados 3 dias, advogado que é contra a delação deixa a defesa de Vorcaro. Qual advogado? Valfrido Vardi. Um advogado com muitos contatinhos. Enfim, aqui você volta para as notícias, né? Ops. Nessas idas e vindas, tem ou não tem delação? Dizeram que não tinha, mas o advogado deixa o caso. Existe uma questão que talvez a justiça não aceite, mas vai que aceite também. Parece que vai se criando aí um clima, né, de pressões diversas, que é como se um lado estivesse fazendo pressão do tipo, olha, eu sei muita coisa, eu posso falar muita coisa, e se eu falar pode dar ruim. E do outro lado, a turma meio que tá negando, ó, não adianta falar que você também não vai conseguir nada. Então, cada um tem a sua carta na manga, meio que apostando para ver se a gente consegue caminhar para aquele destino que todo brasileiro conhece muito bem, a pizzaria mais perto, né? Se caso aí vai de um lado e de outro com a cara, rapaz, um cheio de pizza. E no Brasil é de calabresa, né? E quem fica com linguiça, você sabe quem é. Aí vindo para a questão do resort,
Olha só que coincidência. Se falou tanto de sócios do resort, né? Pois não apareceu um segundo resort? Parece que a família do Toffoli é boa nesse negócio de turismo, viu? Irmãos de Toffoli foram sócios de um segundo resort em parceria com o Ratinho, o apresentador Ratinho. A empresa Maridite S.A., que vendeu sua fatia no Tayaya de Ribeirão Claro ao cunhado Daniel Vorcaro, também foi sócia do Tayaya Porto Rico. Olha aí. Aí eu achei uma coisa curiosa, né? A primeira leva de notícias sobre o primeiro resort, o Tayaya de Rio Claro, de Ribeirão Claro, falava da questão dos cassinos, né? Aí aqui a gente tá falando do Ratinho. Aí você coloca duas notícias em sequência, a coisa fica curiosa. Governo do Paraná, de Ratinho Júnior, diz que resort usado por Toffoli tem autorização para operar máquinas de aposta. Tá. E o Blackjack? Tem autorização também? Otopar, órgão da gestão Ratinho Júnior, diz que máquinas são fiscalizadas. Eu tenho certeza que são, viu? Mas eu tenho absoluta certeza. Com certeza aquela fiscalização rigorosa, porque tudo no Brasil é técnico. Todos esses órgãos no Brasil de fiscalização são 100% técnicos. Aquele jeitinho que vocês conhecem. Mas como estava falando essa questão, né, ali na introdução, que essas denúncias não são novas, o Cláudio Dantas bateu no peito, né, e fez questionamentos que eu acho que são muito justos. Porque, cara, esse trabalho aqui foi importantíssimo. Mais do que justo receber os méritos e os créditos, né, mesmo atrasado. Quando revelei essa história dos irmãos do Toffoli, em 2021, a casa do José Eugênio ainda estava com a cerâmica intacta. E foi um assunto que não ganhou muita repercussão. E, curiosamente, né, agora que a imprensa, né, resolveu cavar. E uma das fotos que, inclusive, está circulando no consórcio, me consta que a foto que o Cláudio Dantas já havia postado em 2011, né? Exclusivo. Irmãos de Dias Toffoli viram sócios de resort no Paraná. O Fique em Casa derrubou o turismo no Brasil, mas não impediu a família de Toffoli de investir no setor. Seus irmãos, José Carlos e José Eugênio, se tornaram sócios do Tayaya Aqua Resort em Ribeirão Claro, como mostra registro obtido pelo antagonista na Junta Comercial do Paraná. Até então, o empreendimento estava registrado em nome de blá 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 blá. E ainda está aqui o nome, ó. O Mário Humberto Degani, que é primo do Toffoli, consta com o primo do Toffoli. Maridite Participações, né? Aí você vê, tem até a fotinha da casa, ó. Como é que tava? Aí, rapaz, também em 2021, irmão de Toffoli é afastado de paróquia após revelação de sociedade em resort. Irmão do ministro Dias Toffoli, o cônego José Carlos Dias Toffoli, deixará o comando da paróquia Sagrada Família de Marília. De acordo com o comunicado divulgado nesta terça, o padre estará em tempo para descanso, fortalecimento espiritual, apostólico e também de estudo a partir de 1º de dezembro. Né? O afastamento acontece após essas denúncias terem vindo a público. Ali é matéria de 2 de novembro de 2021. E até hoje não foi para lugar nenhum, né? Sinal que a imprensa brasileira não quer resolver nada. Não, que a imprensa brasileira não quer resolver nada. A imprensa brasileira não repercutiu isso daqui. Porque era aquele momento que tinha que defender o Supremo, né? Das ameaças golpistas do bolsonarismo, nessa narrativa que eles vendem o tempo inteiro. Caso Master reforça a impressão entre brasileiros de falta de imparcialidade dos Supremos, diz Economist. Aí eu pergunto a vocês, tem algum brasileiro que ache que o Supremo é imparcial? Porque quando coloca assim, né, reforça a impressão, é como se tivesse pessoas que começaram a suspeitar que tem algo errado. Eu não conheço quem suspeite que tem algo certo. Pelo que me consta, todos os brasileiros olham com muitas dúvidas para o judiciário brasileiro. Aí começou, né, uma série de informações em portais e veículos diferentes, cada um trazendo um pedaço da história, sobre a nota do Fachin. Parece que tem algumas coisinhas a mais, né, para além do texto, que já é digno de muitas críticas. A nota de Fachin sobre caso Master decepciona ministros e racha Supremo. Eu acho que o Supremo, ele já não está unido tem um certo tempo, né? Claramente ali duas alas, uma é a ala política, que eu não sabia que existia, mas o que talvez nem devesse existir, e a outra ala é daquela galera que não tem voz, tipo Mendonça, o Cássio, o Fux agora se juntou a eles. Aí vem a turma da CNN falar que o posicionamento do Fachin, em nome da corte, foi discutido previamente com alguns de seus colegas. Quem? A gente comentou ontem, né? Antes de... O colega, né? Alexandre de Moraes. Ave Maria! A nota do Fachin defende
o Toffoli com todas as forças, defende o direito de Dom Pedro III abrir aquele inquérito contra o COAF e a Receita e ainda diz que ataques, porque são ataques, não são críticas, ao judiciário, rapaz, é até quase um tentativa de golpe. A democracia que está em risco mais uma vez e que o Supremo não vai dormir, que a história vai cobrar o preço desses ataques. Tinha que ter conversado com o Moraes, né? Tinha que ter conversado. Assim, é a cara do Dom Pedro III mesmo, essa nota. Aí eu sei outra informação para chocar o Brasil. O magistrado integra a ala do tribunal que tem defendido a atuação do Toffoli. Quem poderia imaginar que Dom Pedro III faz parte da ala que defende o Toffoli? E para complementar mais uma informação chocante, o ministro Gilmar Mendes, o mais antigo em atividade no Supremo, também compôs esse grupo. Só falta agora a imprensa me falar que no grupo de Gilmar Mendes, Toffoli e Alexandre de Moraes também tá o Zanin e o Flávio Dino. Aí eu vou falar, não, o que tá acontecendo? Eu estou em choque. Quem poderia imaginar, né, gente? Outros ministros, no entanto, relataram à CNN e souberam da nota a partir do momento em que ela foi divulgada pela SECOM do Supremo. Pós-ministro, né? Principalmente o Mendonça, Cássio, Fux. O posicionamento de Fachin dividiu integrantes do tribunal. Uma ala avalia que o presidente da corte redigiu uma manifestação boa e equilibrada. Tu sabe que ala é essa, né? Em que defende institucionalmente a atuação de Toffoli, responsável por conduzir a investigação. Técnico. 100% técnico. Outra ala considera que a nota pública do presidente do Supremo pouco esclarece. E ao fazer acenos ao Banco Central, à Polícia, à PGR, a Toffoli e a outros ministros que criticam reservadamente sua atuação, fica em cima do muro. A manifestação de Fachin ocorreu após ministros da Suprema Corte apontarem a necessidade de uma defesa institucional do Poder Judiciário devido às reportagens contra Toffoli, né? Aí tem que defender a instituição. O que tem a ver Toffoli com a instituição? Né? Tudo, porque eles são a instituição. Os ministros ficam e a instituição passa. Aí começa uma série de críticas. E todas elas mostram que os jornalistas são mais vagabundos do que quem eles querem criticar. Eles não merecem nenhum respeito. O máximo que esses jornalistas merecem é uma busca e apreensão e tomar cadeinha só para aprender, né, com a vida a não apoiar a perseguição. E aprender a não apoiar. Aprender a não continuar defendendo perseguição. O Supremo usa discurso de defesa da democracia como escudo para rejeitar críticas. Aí quem se aventurou a escrever isso foi a chefe da coluna de política de bastidores do Estadão, a Roseanne Kennedy. Saiu do SBT, lá atrás, para ir pro Estadão. Ela é tipo o Robson Bonin, tipo uma Malu Gaspar da vida que gerencia uma equipe lá no Estadão. O presidente do Supremo, Fachin, quebrou o silêncio sobre as críticas à condução do Toffoli na relatoria do caso Master, mas surpreendeu até um ambiente jurídico e acadêmico com o adotado. A despeito de uma série de episódios que põem em suspeição o trabalho de Toffoli, o chefe do judiciário considerou a atuação do magistrado regular. Até aí, o texto segue um script institucional. Estranho seria se Fachin ratificasse, na nota pública, críticas aos pares. Realmente, isso seria fora do padrão. Até aqui, nada a reclamar. Só que ela continua. Mas o ministro vai além e cede à tentação de adotar o discurso fácil de que atacar o Supremo é ameaçar a democracia. Quem tenta desmoralizar o Supremo para correr sua autoridade a fim de provocar o caos e a diluição institucional está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito, disse. Aí lá vem agora. A retórica adotada por Fachin foi válida. É válida porque foi justa, né? No passado recente. E aí, para não restar dúvidas, não só foi válida, como essa retórica foi necessária para enfrentar os golpistas que defenderam a destituição da corte. Como é que eu posso, depois disso daqui, levar qualquer coisa que a Roseanne Kennedy escreve a sério? Os jornalistas são mais vagabundos do que quem eles querem criticar. Porque uma coisa é você defender o indefensável. Outra coisa é você, para criticar o indefensável, você perseguir pessoas, validar tortura, prisão, cadeia, censura, bloqueios em redes sociais, bloqueio de contas, bloqueio financeiro, fechamento de empresas, que é isso que a Roseanne Kennedy está fazendo. Ainda que tivesse defendido a destituição da corte, eu nunca vi ninguém defender isso, já defenderam ao longo do tempo impeachment de pessoas específicas, isso não faz parte de um mecanismo presente na Constituição brasileira? Então a Constituição ela é golpista no final do dia?
Aí ela segue. Foi usada a exaustão pelo seu ex-presidente Luiz Roberto Barroso todas as vezes que atos no Supremo eram alvos da censura pública. No entanto, esse discurso não tem nenhuma relação com o caso atual. É porque agora não tem nada a ver com o bolsonarismo, né? O Supremo não está sob ataque ou ameaça, apenas enfrenta cobranças para que cumpra os deveres de transparência e correção de seus membros da mesma forma que exige de seus jurisdicionados. Porque quando foram os bolsonaristas, não foram críticas, não foram cobranças, não foi busca por transparência e coisas, sei lá, estranhas que estavam acontecendo. Aí depois ela fala do caso do Jatinho, fala do fundo da REAG. Fazer uma apreciação ética desses fatos é o que ajudaria o Supremo a manter a sua integridade e legitimidade democrática. Então, embora Fachin também diga que a crítica é legítima e mesmo necessária, o que vemos é o Supremo apelando ao discurso da defesa da democracia como escudo para manter seus supremos integrantes intocáveis. O estrago que Dias Toffoli está causando à Suprema Corte causa incômodo entre outros magistrados. Mas Fachin tenta ganhar tempo para que medidas sejam tomadas, como a votação do Código de Conduta ou a eventual transferência do caso à primeira instância, sem significar a resposta imediata às pressões externas. Tem umas coisinhas pra gente falar também sobre o Código de Conduta. É balela, conversa mole. Ainda se tivesse o que iria mudar com o Código de Conduta. Lembrei, outro lacradorzinho que apareceu nas últimas horas. Beto Simonetti. Escreveu hoje um texto pro Estadão, dando a opinião dele sobre o que precisa ser feito para sanar o problema do judiciário. Então logo Fachin publicou a nota, o ministro me falou: o Supremo não pode desunir-se. E enquanto busca se acalmar ânimos na própria corte e uma saída honrosa para Toffoli no caso Master, a crise reputacional do Supremo aumenta. Aí vem o Mauro Sabino. A mesma coisa da Roseanne Kennedy. Entre a nota de Fachin e o Rui Barbosa, fico com o Rui Barbosa. Se bem entendi, o presidente do Supremo, um democrata de 4 costados, e dizer que aqueles que ousam apontar o descalabro das decisões de Toffoli investigam as suas ligações financeiras com o Master de Daniel Vorcaro, estão ameaçando o tribunal e, portanto, a democracia. Eu pensava que era exatamente o contrário. Estávamos fortalecendo o Supremo, o Estado de Direito e o sistema democrático ao tentar depurá-los. Achava até que ajudávamos Fachin na sua cruzada por um código de conduta para os integrantes do tribunal. A minha percepção estava errada. Para Fachin e os seus colegas, toda crítica à atitude do integrante do tribunal ou revelação de fatos sobre eles é irresponsável primitivismo da pancada, tentativa de, aspas, desmoralizar o Supremo para correr a sua autoridade a fim de provocar caos e a direção institucional. Imprensa, Polícia Federal e Banco Central que tomem cuidado, visto que, aspas de novo para a nota, a história é implacável com aqueles que tentam destruir instituições para proteger interesses escusos ou projetos de poder, e o Supremo não permitirá que isso aconteça. O Mário Sabino foi até bem preciso e diz, né? Soa como intimidação e é intimidação. Visto que o tribunal mantém o inquérito sigiloso, aberto de ofício pelo Toffoli, você sabe, é o inquérito das fake news, esses vocês já estão letrados. Com a sua nota que recende a corporativismo, Fachin e seus colegas jogam repórteres investigativos, articulistas, editorialistas, organismos de fiscalização e controle do mercado financeiro e de combate ao crime na vala comum do bolsonarismo aloprado. Muito conveniente, sem dúvida. O que é o bolsonarismo aloprado? Consegue ver? Mais um vagabundinho da imprensa. Não, eu não sou um bolsonarista aloprado. O que é um bolsonarista aloprado? Sabe, gente, é isso que eu digo. Você acha que esse país vai pra algum lugar com essa galera? Com essa imprensa? Com essa imprensa que sempre faz questão de pagar de limpinha, boazinha, democrática, de que está ao lado da democracia contra o golpismo, contra os bolsonaristas aloprados? Você tá entendendo? Qual é a alopração dos bolsonaristas? É revelar as informações, né? Porque quando o bolsonarismo revela não vale, mas quando é da imprensa vale. Aí ele segue. As linhas divulgadas ontem pelo presidente Supremo devem ser lidas pelo seu valor de face. Então mostra de que vivemos mesmo em outro tempo difícil. A história está cheia deles. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí vem a Malu Gaspar para se unir nessa tropa dos safadinhos. Nota pro Toffoli a pequena Fachin e mostra que ele está perdendo guerra pela moralização do Supremo. Isso aqui já é de hoje já. 4 da manhã de hoje. Depois da primeira manifestação pública do Fachin, muita gente perdeu tempo tentando encontrar nas entrelinhas algum sinal da moralização que Fachin tanto defendeu ao assumir o cargo. Ele veio esse papo, né? Não, código de conduta, bota ordem na casa. Para uns, os benevolentes,
Fachin teria acenado com uma trégua ao reforçar a confiança na PF, no Banco Central, instituições contra as quais Toffoli vem dirigindo suas baterias no comando do inquérito sobre as fraudes do Banco Master. Para outros, ao mencionar que as decisões do Supremo são tomadas por colegialidade, Fachin teria sinalizado que o tribunal deve corrigir as excrescências que Toffoli cometeu na relatoria das investigações. Tudo isso, porém, vira pó diante dos trechos em que Fachin defende Toffoli e ataca a imprensa e todos os setores da sociedade que estão escandalizados com a promiscuidade de Toffoli e de Dom Pedro III com o banco de Daniel Vorcaro, que nunca é demais lembrar, está sendo investigado pela maior fraude financeira já registrada na história do Brasil. Para Fachin, que assumiu o cargo levantando a bandeirinha da autocontenção do Código de Conduta, as reportagens sobre o voo de Toffoli no jato com o advogado de um dos investigados no caso, sobre o contato de 130 milhões da mulher de Dom Pedro III, ou sobre a sociedade do grupo de Vorcaro com os Toffoli no resort, tudo isso se equipara a ameaças e intimidações. Fachin escreve: quem tenta desmoralizar o Supremo para corroer sua autoridade a fim de provocar o caos e a diluição institucional está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito. Eles são o coração, eles são a democracia. Aí cabe a pergunta: quem está tentando desmoralizar o Supremo? A imprensa ao revelar fatos comprovados que escandalizam a sociedade ou os ministros que se julgam acima do bem e do mal e acham que não devem satisfações à sociedade? E realmente eles estão acima do bem e do mal e realmente eles não devem satisfações. E eles não devem porque Malu Gaspar, a família Marinho, talvez a família mais perversa e tenebrosa desse país, junto com a família Mesquita, dona do Estadão, a família Frias, dona, né, da Folha, as famílias de banqueiros, os campeões nacionais, todas essas pessoas juntas empoderaram o Supremo Tribunal Federal para eles chegarem nessa posição de estarem acima do bem e do mal. É muito cômodo agora fingir indignação quando você foi responsável, né? O presidente do Supremo vai além. A crítica é legítima e mesmo necessária. Não obstante, a história é implacável com aqueles que tentam destruir instituições para proteger interesses escusos ou projetos de poder. E o Supremo não permitirá que isso aconteça. Não dá para entender de qual projeto de poder Fachin está falando, a menos que ele tenha comprado a versão das milícias digitais paga pelo Master para dizer que houve algo muito estranho na liquidação do banco, ou que as reportagens sobre o contrato de Viviane Bastos de Moraes são de uma conspiração da direita. O único projeto escuso de poder que emergiu dessa crise foi o do próprio Daniel Vorcaro, né, o Paquito. E, pelo que já emergiu das investigações, havia dinheiro captado às custas de fraudes para comprar influência em todos os feudos de Brasília. Fachin ainda conclui: quem almeja substituir a ousada pedagogia de prudência pelo irresponsável primitivismo da pancada errou de endereço. Aí ela vem: se o presidente está falando da imprensa, deveria, no mínimo, ser mais comedido. Ao longo dos anos em que o Supremo esteve sob ataque real, fosse sob o Fique em Casa ou na trama golpista, a imprensa trabalhou incessantemente para trazer luz a todas as informações que levaram à consolidação do Supremo como pilar de defesa da democracia. Menos mal você assume, Malu Gaspar, suas mãos sujas, né, com o que existe de pior nesse Brasil. Que se fosse o de sangue, tava até bom. É pior, sabe? Sei lá. Você tá suja da água de lodo dos rios do inferno. É que sua mão tá suja. Dá pra levar a sério? Você acha que esse país tem jeito? No máximo é pegar no da Malu Gaspar e usar contra eles mesmo. Não dá. Simplesmente não dá. Simplesmente não dá. Hoje que o tempo passou, e vocês sabem muito bem sobre algumas questões ligadas à medicina como um todo, quantas pessoas poderiam ter sido salvas? E a imprensa fez de propósito. Vocês lembram daquele negocinho que eu não podia falar o nome que você tomava? Começava com hidrox. Vocês lembram de um estudo que ocorreu em Manaus, onde um médico, cheio de foto de PT, fazendo campanha pro Lula, o Haddad, se não me engano, o primeiro nome dele começa com a letra M, o segundo nome começa com a letra V, se eu não estou enganado. Tinha uma barbinha feita, bigodinho, parecia na Globo. Eles lembram que esse cara, no estudo, ele utilizou uma dose que era assim, que já estava acima do que já se sabia que não podia ser. E eu não tô falando para esse tipo de coisa, porque assim, todo medicamento tem uma certa toxicidade para o seu organismo como um todo, principalmente para a questão do fígado, né, questão hepática. Então já se sabe, para cada doença você vai administrar de uma forma, mas tem um limite, independente da doença tem um limite.
E foi utilizado mais 3 vezes acima dessa questão para falar que não podia utilizar. O tempo passou e todo mundo sabe o que aconteceu. Isso eu tô falando só não Fica em Casa. Vocês lembram do que a Globo fez naquela profissão repórter? Que saiu na rua caçando pessoas para perseguir, multar e fechar o comércio para ver se o povo morria de fome? A Globo fez isso. E a Malu Gaspar acha que ela está do lado certo da história. Né? Ela ajudou a consolidar o Supremo como pilar de defesa da democracia, fora a questão da trama golpista, nessa farsa que vocês sabem muito bem. Não pode questionar o sistema eleitoral brasileiro, ainda que seja uma pauta historicamente da esquerda, ainda que seja uma pauta... Acho que foi o único projeto de lei protocolado por Bolsonaro que foi aprovado. Depois foi institucional. Enfim, até uma polêmica, né? Assim, você tá entendendo? Quem é pior? Fachin ou Malu Gaspar? Malu Gaspar, pra mim, moralmente, ela é pior que o Fachin. Porque ela tenta se humilhar. E, pra ver se aceita, ela entrega a cabeça de metade do país. Não fosse pelo trabalho persistente e dedicado do jornalismo, talvez agora Fachin não fosse nem sequer ministro do tribunal. Ia ser até bom pro país, viu, Malu Gaspar? Quem é Fachin? De onde o Fachin veio? Ele defendia quem? Tem algum vínculo com o MST? Isso é algo ruim, é? Então, eu acho que ela só reforça, né? O que é a imprensa brasileira, que são jornalistas do Brasil. As revelações do jornalismo sobre a promiscuidade de ministros com empresários e fraudadores deveriam ser entendidas como uma forma de defender o tribunal de seus próprios membros. Como o próprio Fachin diz, a instituição vale mais do que os homens. Tá lembrando aqui de uma coisa? Talvez a ideia do Atlas nasceu há muito tempo atrás. Talvez tenha sido em 2021. Com essa ideia de tentar dar um sentido ao conteúdo produzido em vídeo. Em 2021, eu comecei o ano com 5 vídeos. Deixa eu ver se eu acho aqui a capa. Deixa eu ver aqui mais ou menos assim um número. Só o número aqui dos episódios. Deixa eu ver quando é o primeiro vídeo de 2021. Quando é que começa janeiro? 2021. E com a capa acho que fica mais fácil. 440 por aí. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver se é esse. Que capa? É esse aqui mesmo. 440 e pouco. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Especial, primeiro episódio. É isso aqui mesmo, ó. Pronto, achei. Deixa eu ver quando é o primeiro. Eles não foram em sequência. Está aqui, ó. Eu acho... Olhando aqui agora, eu acho que o primeiro foi, tipo, dia 25, Natal. Porque tá aqui, ó, especial 2020, como tudo começou, o primeiro episódio. Aí, era... Esse vídeo acho que tem mais de 2 horas de duração. Cada um desses vídeos tem mais ou menos 2 horas. Se não me engano, foram 3 ou foram 5 vídeos. Mas enfim, aí teve esse. Aí passou 35, 36, 38, 39. Aí acho que aqui entrava 1º de janeiro 2020, dia de detenção. Segundo episódio, primeira parte. Segundo episódio, segunda parte. E eu acho que teve o... Aí, ó, aqui. Terceiro episódio, primeira parte. E depois entrou o terceiro episódio, a segunda parte. Não sei se eu tenho o PDF disso aqui pra mostrar pra vocês. Ah, tá aqui. Já achei. Minha Nossa Senhora. Aqui, ó. Aí eu começava... Eu peguei basicamente tudo que aconteceu na época... Pandemia, demissão do Moro, os principais assuntos e coloquei. Então, assim, ó, o primeiro episódio são 236 slides. Que isso, assim, num vídeo normal daria nada aqui, uns 6, 7 vídeos. Então, são episódios mais longos. Ele lembrava porque o Moro se demitiu, o que aconteceu, articulações, ó, Luciano Huck, a Hans River. Isso aqui foi pra do Dória, de querer montar tipo um comitê pra perseguir pessoas nas redes sociais. E aqui ainda não era a questão ainda do Fique em Casa. Aqui era outra coisa, né, que o Dória tava aprontando. Mas enfim. Aí vai passando, Dória, Datena. Aí essa manifestação foi importante. Foi a primeira manifestação por conta da fala do Heleno. E aí o Bolsonaro falou, cara, não vão. E o povo, não, a gente vai. E resolveram ir. E aí todo mundo ficou contra, sabe? Não pode se manifestar, o povo foi. Ó o MBL, ó. Não, eita, rapaz. Tem o menino Cauã.
Cauã, se tu estiver me assistindo aí, ó, tu que adora o MBL, tu tava me perguntando se eu ia falar da manifestação da MBL aí, ó. Manda o MBL ficar em casa. Pergunta pra MBL porque só ele sabe a hora certa de sair de casa. Aí começava o início do Fica em Casa no Brasil, aí ia passando, falando dessa primeira manifestação, os eventos. Ó, o consórcio, aqui é realmente, né? Aqui se forma o consórcio, você vê a mesma coisa. Deixa eu ver se tem aqui notícia do consórcio. Não sei se vai ter, porque realmente o nome consórcio veio daí, porque se juntou pra ter um briefing de todo mundo postar a mesma coisa. E aí aquelas coisas, né? Aquelas imagens que marcavam época, o jornalista, né? Todo coberto. Niterói, é isso mesmo, pessoal. Todo encapotado Meu Deus do céu, velho. Dória anuncia que 27 governadores vão fazer reunião virtual sem Bolsonaro. Tá aí mesmo. Ei, Bolsonaro. Rapaz, nem eu lembro disso daqui, viu? Acho que até eu vou pegar esse vídeo pra assistir e ver o que eu comentei. Aí teve mais uma manifestação. Aqui foi um caso que... Foi um dossiê que eu fiz. Eu faço dossiê usando Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional. Esse dossiê, eu usei um buscador, o Google chinês, que é o Baidu. Aí achei uma notícia sobre o Dória, do Baidu chinês. Não sei se vai estar se tá aqui, mas na época foi um vídeo também. Aí teve esse caso. A gente cobriu desde o início. Governador, para seu conhecimento. O cara postou errado, o cara se atrapalhou. Ele postou no Stories no Instagram. Esse caso aqui foi o caso que levou à derrubada do Witzel. Era o Mário e o Arthur, que era o rei Arthur. Gente, virou um escândalo isso daí. E o Witzel caiu. Aí teve o caso do Davi Wip. Lembra? Médico do Dória. Que ele mandou pra ele mesmo o quê? Tá ali o nome, amigo. Então, assim, tem muita coisa registrada. Então, assim, me incomoda muito como vagabundos da imprensa, sabe? Bandidos que usam a pena pra cometer crimes, que são esses jornalistas, distorcem as coisas. E talvez, assim como o Atlas, talvez isso daqui seja a única retrospectiva real do que aconteceu no Brasil de forma organizada no ano de 2020. Talvez seja a única. Talvez tenha a possibilidade desses vídeos não estarem no ar, porque esses assuntos ligados ao Fica em Casa, depois de um tempo o YouTube mudou as políticas. E o tempo foi passando e tinha vários vídeos meus que eles eram removidos. E aí não tinha nada. Eu falei assim, removemos o vídeo por causa da política do coisa. Na época, você postou o vídeo, tava de boa, então você não vai sofrer nenhum tipo de penalidade, não vai ter strike, não vai ter isso, não vai ter aquilo outro. Se o governo tomar decisão que contraria o OMS, o Supremo não deve validar, diz ministro. Olha aí, ó. Eu nem parei pra ler o que tava aqui na tela. Aí, ó. Globo, G1. Foi isso daqui que a Malu Gaspar consolidou. Desgraçada. Sua mão tá suja com o lodo da água do inferno. Tá de brincadeira, bicho. Nossa. Aí, ó, Marco Vinhola e tudo mais, embaixo da China. Deixa eu ver se aqui vai estar notícia. Alguma notícia aí? Não tá. Aí que o Dória falando da questão da nova rota da seda, a gente comentou. Obviamente, na época era um cara bem mais limitado do que eu sou hoje, né? Hoje eu sou menos limitado. Aí o Nelson Tait, Rodrigo Maia, aí a fala da Embaixada da Espanha que foi retirada. Tá, dar um golpe parlamentar, né? Aplicar o parlamentarismo no Brasil. Bolsonaro. Aí o povo não entende as coisas, né? Isso aqui eu lembro. O Rodrigo Maia deixou caducar a medida provisória do 13º do Bolsa Família. Aí quer falar que aí fica puto com o Bolsonaro e se vinga do pobre? Boa, vagabundo. Aí tudo que tava falando com a questão do Maia. Nossa, velho. Assim, aqui chega na questão da demissão do Moro, as notícias, todo o briefing, coisas que saíram na época. Já falávamos, né, do inquérito. E como Joyce e Alexandre de Frota foram peça-chave. Vem denunciando isso desde 2020, bicho. Ó o Luciano Nayan, né? Ai. Esse aqui é o quê? Desinformações, eleições de 2020. No site do Senado, página da CPM das Fake News, existe um texto disponível para download, enviado pela relatora, que é a Letícia da Mata, sobre novas medidas para a internet. Aí quem ajudava a construir o texto? Jorge Soros. Rapaz, velho, isso aqui eu não lembrava não. Isso aqui é o gabinete da Peppa?
Não, aqui foi a saída dos parlamentares mais à direita, né? Da CPM da Fake News. Teve o caso do gabinete da Peppa, que eu não sei se vai estar aqui. Aí, ó, gabinete do ódio. Facção gabinete do ódio. Quem foi que fez isso aqui? Isto é. Rapaz. Tome perseguição. Tome perseguição. Tome. Ó a notícia que terminava, ó. O Supremo determina que PF mantém delegados na apuração das fake news. Sabe quem é o delegado que ficou chefiando isso aqui na época? Amigo do Dr. Dallagnol. Ele não abre a boca pra falar disso. Ministro ordenando bloqueio de redes sociais e WhatsApp de opositores do Supremo. E por fim, PGR denunciar esse por propina. Isso aqui era só o primeiro episódio. Eu vou parar pra assistir isso daqui depois, ver se eu relembro, né, de algumas histórias boas. Tu entende porque eu fico louco com a gente igual a Malu Gaspar? Eu nem tinha pensado nisso. Eu já gastei o tempo, eu acho que gastei um tempão no vídeo aqui, talvez nem dê pra falar tudo que eu falo do Banco Master, mas acho que valeu a pena relembrar que eu já fiz isso em algum momento da minha vida. Aí eu não fiz pra 2021 retrospectiva, não tem retrospectiva nem de 21 nem de 22. 2023 já tem um Atlas, kimpaim.com/br. Aí tá muito mais detalhado, né? Você vai ter algum vídeo de retrospectiva que eu fazia assim, uma live relembrando de alguns assuntos. Teve em 22 para falar sobre 2020 e 2022. E é basicamente isso. Considera para o Atlas, bicho. E dá um trabalho, viu? Dá um trabalho. E não existe, por parte dessa direita que tá aí, né, nenhuma valorização. Só quem valoriza mesmo são vocês aí que apoiam, que assinam. Sei que muita gente não tem como. Compreendo que a situação no Brasil tá difícil. Mas, enfim, né? E é isso aí mesmo. Quem pode apoiar, já tá apoiando. Deus abençoa, tudo vai dar certo. Ao recorrer a afirmações raivosas e genéricas para se referir ao trabalho da imprensa da PF, do Ministério Público Federal e do Banco Central para defender o Toffoli e Moraes, Fachin demonstra que não tem força nem vontade para fazer com que o Supremo rume da direção que ele mesmo propôs ao assumir o cargo. Nos últimos dias, houve até quem dissesse que a defesa empedernida de Toffoli faria parte de uma articulação para que o ministro deixasse a relatoria do processo, algo que o próprio magistrado vem negando em off, como se tornou hábito nessa crise. A gente comentou no final do vídeo ontem, Daniela Lima falou que o Toffoli não vai devolver para a primeira instância. Se Toffoli vai deixar a função de relator ou não, é outra discussão. O que está claro, por hora, é que toda conversa sobre código de conduta, autocontenção e moralidade não resiste ao teste mais básico. Estamos diante de uma situação em que não é tão difícil discernir o certo do errado, e mesmo assim, Fachin se curva à ala imperial do Supremo e finge que nada de grave está acontecendo. O que desmoraliza de verdade o tribunal é esse relato de coisas, não o trabalho da imprensa. Eu não sei como tá o nome, mas bota assim, retrospectiva 2020, o ano que tudo começou. Deixa eu ver aqui a capa, se tá aberta. 2020, o ano sem fim. Acho que é isso. 2020, o ano sem fim. Procura aí. Não sei se eu criei uma playlist aqui no canal. Talvez eu tenha criado uma playlist. Você vai na aba de playlist do canal, vê se tem. Assiste lá. Tem 5 episódios. Eu lembro que na época o povo nem assistiu, velho. Eu fiquei com uma raiva. Eu falei, rapaz, vai me dar um trabalho miserável. Se eu tivesse feito um vídeo meia boca, é capaz do povo ter dado mais atenção. Acho que o povo viu o tamanho. Ah, vídeo longo não assisti, não. A nota oficial de Fachin e a coreografia de saída de Toffoli do caso Master. Para alguns ministros do Supremo, o apoio a Toffoli, que consta na nota pública divulgada na noite de quinta pelo Fachin, faz parte de uma espécie de coreografia de saída do ministro do caso Master. Ou seja, o apoio público do Supremo seria parte desse processo, por mais que o Toffoli falou que ele não vai devolver. Fora nos bastidores, Toffoli tem mandado o recado de que não vai deixar a relatoria do caso, não vai mandá-lo para a Justiça Federal. Mas as tratativas de convencimento para que ele saia estão em curso. É o desejo do Supremo. Beleza, ainda assim, o que se descobriu nessas 2 últimas semanas sobre as transações em torno do resort no Paraná, que era de seus parentes, mas que tem indícios de negócios mal explicados, colocam Toffoli na obrigação de dar explicações convincentes sobre essa história mal contada, mesmo se deixar de ser o relator do caso. Aí, para falar dessas movimentações do Supremo, eu falei que a gente ia falar do Código de Conduta, né? Como é balela. Tem que chegar pelo menos aqui na parte do Beto Simonetti do OAB. O Supremo discute saídas para conter desgaste com Toffoli no caso do Banco Master. Porque o contrato de 130 milhões já está resolvido, né? Ninguém tá nem aí. Enfim, uma das tratativas, a imprensa já tinha confirmado dias antes, é a saída de Toffoli do caso e a aprovação de um código de conduta para juízes de cortes superiores como o Supremo. Aí foram sendo várias notícias. Ministros do Supremo defendem envio do caso do Master à primeira instância como saída honrosa para Toffoli.
A medida tiraria a corte do centro da crise e manteria válidos os atos do ministro. Relator resiste a abandonar o processo, tem dito auxiliares, não vê motivo para suspeição. Toffoli deve aguardar provas e a opinião da PGR para decidir se manda caso Master para a primeira instância. Eu não acho que ele vai mandar, ele já mandou recado que não vai. Aqui são as notas que foram sendo plantadas pelos próprios ministros da corte. Tanto que está ali, o pai dos ministros do Supremo defende que Toffoli abra mão da relatoria do caso Master como forma de diminuir a pressão sobre a corte. O ministro não deve se declarar impedido ou suspeito para conduzir as investigações. A saída seria enviar o caso para a primeira instância. Aí, sobre abrir mão de um processo, né? O Supremo só teve casos de afastamento de ministro quando a decisão foi do próprio magistrado. A única coisa curiosa dessa matéria é que a Luísa Martins, a porta-voz do Supremo, saiu da CNN e foi trabalhar na Folha de São Paulo. Tirando isso daí, é só a constatação para avisar que ao longo da história, o Supremo só reconheceu o impedimento ou suspensão de ministros em caso de autodeclaração. Só quando ele mesmo fala, não, eu sou suspeito. Por alguém, nunca, e não vai. Corporativismo na veia. Não tem outra palavra. Aí vem o Estadão, hoje de manhã. Está faltando humildade ao Supremo. Falta de humildade. A nota do Fachin em defesa da atuação de Toffoli trata críticas legítimas como ataques e expõe a recalcitrância da corte em se submeter aos controles republicanos. Supõe-se que a nota divulgada pelo Fachin pretendia sinalizar força institucional. Em vão. Ao endossar o colega sem ressalvas por sua condução do caso amplamente questionada pela comunidade jurídica e pela opinião pública, Fachin expôs mais fragilidade, inclusive pessoal, do que firmeza. Ademais, ele manteve vivas as suspeitas que o próprio Supremo deveria dissipar e não vai. Quando Fachin, Toffoli age na regular supervisão judicial das investigações com respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A impressão que você tem da máxima vênia de que Fachin sentiu-se compelido a pagar um pedágio, digamos assim, para ministros que, ao que parece, são bem mais fortes do que ele nos arranjos internos do Supremo. Só isso explica a sua omissão, nota diante de pletora de evidências de que a relatoria de Toffoli no caso do Master pode ser tudo menos regular. É difícil enumerar em texto dispositivos constitucionais e princípios democráticos dos quais ninguém de boa fé haverá de discordar. Difícil e corajoso seria deixar de lado o espírito de corpo e enfrentar os fatos que colocam em xeque a regularidade daquela supervisão e, principalmente, a própria competência do Supremo para exercê-la. A omissão soma-se o fato de Fachin correr no velho cacoete e tratar críticas legítimas ao Supremo como ameaças ou ataques. Ora, criticar a corte ou cobrar explicações por comportamentos impróprios de seus ministros não constitui ataque à instituição, nem muito menos ao Estado democrático de direito. Ao contrário, é um exercício de cidadania que só os fortalece. Para piorar, ao desdenhar da pressão mediática, Fachin desqualifica o papel da imprensa profissional, que se limitou a divulgar fatos de interesse público e a formular perguntas sobre o caso Master, seus executivos e autoridades que permanecem no ar. Em paralelo à nota de Fachin, o decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, foi uma rede social celebrar a decisão da PGR de arquivar sumariamente os pedidos de impedimento de Toffoli formulados por parlamentares. Mendes falou em funcionamento regular das instituições e em decisões fundadas em critérios jurídicos objetivos, 100% técnica. É mais uma retórica absolutamente dissociada da realidade factual. Como já sublinhamos nesta página, juristas em uníssono já expuseram ao Estadão as razões legais para o impedimento de Toffoli como relator do caso. É ocioso voltar a enumerá-las. Há também muitas perguntas ainda sem respostas. Ele não vai ter essas respostas. Não teremos. Não tem vontade do Centrão. Não tem vontade do PT. Não existe vontade real da imprensa. A população tem outras prioridades, né? Houve uma criminalização tão grande do bolsonarismo que qualquer coisa contra o Supremo, acho que grande parte já até perdeu a esperança. Por que o inquérito do Banco Master tramita no Supremo se os investigados não têm prerrogativa de foro? Por que o ministro relator impôs sigilo às investigações? Que interesses, afinal, estão recebendo guarida na mais alta instância judicial do país? Estas dúvidas são sonadas por Fachin, não sonadas por Fachin, só se fortaleceram após virem a público as relações pessoais e familiares de Toffoli com pessoas ligadas a investigados sob a sua jurisdição. Ainda que a priori não se esteja diante de ilícitos, só essa proximidade pessoal do relator já expôs um conflito de interesse incontornável. Não admiti-lo é falta de humildade.
como se os ministros do Supremo fossem seres morais superiores e não servidores públicos submetidos a controles republicanos. E essa vitória do Estadão vai deixar no ar mais uma vez a chance de impeachment. E termina com essa possibilidade. Nesse contexto que causa perplexidade a decisão do PGR de arquivar os pedidos de afastamento de Toffoli, não se pode condenar quem veja esse comportamento do chefe do Ministério Público Federal como submissão ao Supremo, não à ordem jurídica, que o parque tem missão de Constituição de defender. A PGR não pode se rebaixar à condição de apêndice da Corte, muito menos de um punhado de ministros sob pena de acabar com a sua independência. O Supremo não é uma instância imune ao escrutínio da opinião pública. Seu poder é contrabalanceado por mecanismos de controle previstos na Constituição, entre eles a crítica social e a fiscalização do Senado. Colocar a Corte em um pedestal acima de qualquer questionamento, como fez Fachin, não a fortalece. Só aumenta a desconfiança. Aí o Beto Simonet escreveu um textão que não fala nada com nada. Do início até o fim não fala nada com nada. Ele só diz que tem que debater uma reforma do judiciário. Que tem um problema. Existem insatisfações na sociedade. Tem suspeitas de, favorecimento. Atuação de advogados ligados a juízes. E fica nisso. Rapaz, é uns 10 parágrafos, 20 parágrafos. Cara, o que esse cara tá falando, velho? Mas o espírito do texto, e esse é o presidente da OAB, se resume nesse único parágrafo. O Brasil precisa debater a reforma do judiciário. A credibilidade do judiciário se fortalece com regras claras, proporcionais e aplicáveis a situações concretas de potencial conflito. Aí diz: essas discussões só seriam legítimas, porém, se ocorressem de modo despolitizado, respeitando a independência judicial e envolvendo todos os atores do sistema de justiça, sobretudo a advocacia, que dá voz às necessidades das cidadãs e cidadãos. O cara lacrou com linguagem neutra. Gente, a advocacia lida o tempo todo com o quê? Com falar, da fala, do debate, da arguição lógica e da escrita. E o cara mete cidadãs e cidadãos. No português não precisa, mas ele tem que lacrar. É um lacradorzinho. Esse é o presidente da OAB. Lacrador, woke, identitário. Como esse país vai pra frente, meu Deus? O Brasil tá sequestrado de A a Z. Por isso que eu digo, olha, eu não acho que não tem o que... Assim, a não ser que o Flávio Bolsonaro tem que fazer uma coisa muito absurda pra eu olhar e falar: pô, Flávio, o bicho, tu fez isso mesmo? Tem que ser muito absurda, porque eu conheço as limitações deste país. Sabe, eu sei o que dá pra esperar. Não tem como um presidente chegar lá e resolver o Brasil inteiro com tantas instituições capturadas. Esse é um processo que precisa ocorrer com respeito às instituições da República, inclusive o Supremo. O cara pede logo desculpa e fala assim: ó, gente, desculpa, eu só tô escrevendo esse texto pra fingir que eu me preocupo. Enfim, que tem contribuição decisiva em favor do Estado Democrático de Direito. Ainda tem que elogiar o Supremo. Ah, meu Deus, como o Supremo é bonito. Defende o Estado Democrático de Direito. A OAB, que não é comentarista de casos judiciais concretos, nem se alinha a políticos ou a ideologias. Se alinha assim: a OAB é petista. Tava lá na cartinha da democracia. Petista. A OAB é 100% regime. Está preparada para contribuir com a discussão sobre a reforma do judiciário de modo técnico e isento, dando voz à cidadania. 100% técnico. 100%. Não surtar nesse país. Ave Maria, é uma arte, viu? Eu queria ver, pega aqueles monges que fica lá no pico do Tibete meditando sem comer. Deixar um mês no Brasil, ver como é que ele volta. Vai lá, monge. Meditar no Tibete é fácil. Vem meditar no Brasil. Mas pra falar da questão do código de conduta, que eu falei, tinha que falar do Zé Bécio Bonetti, mas sabia que isso aqui vinha depois. Como reação de 3 ministros do Supremo ameaça a aprovação de código de ética de Fachin. Na verdade, está na mão de 2. Porque, segundo a turma do Estadão, hoje o Fachin teria 5 votos. Além do dele, Carmen Lúcia, Fux, Mendonça e Cássio. Tem 5. Teria de mais um. Aí você tem os que são contra. Gilmazão, Toffoli e Dom Pedro III. Aí tem 2 que tá aí no meio termo. Cristiano Zanin e Flávio Dino. Aí sobre esses 2 ela fala: ó, interlocutores afirmam que Flávio Dino e Zanin simpatizam com a ideia, mas
Ou eles sabem, né, que aprovar esse código seria uma afronta a Dom Pedro III e ao Toffoli. Aí não quer, né? Evitar fadiga, rapaz. Não vamos brigar com o Imperador do Brasil. Não vamos brigar com o Imperador do Brasil. E aí, pra você ver como a história do Fachin também é conversa mole, é balela, escute o que diz a Daniela Lima. E eu acho que ela tem fonte, né? E ela traz uma reflexão muito importante, sem piada nenhuma. Dessa vez, Daniela Lima falou de forma bem sensata. E aí ganha-se uma grande, de novo, né? Uma grande proeminência a questão do caso Master. Fachin voltou mais cedo e ontem passou-se o dia especulando, não. Vai afastar de ofício o ministro Dias Toffoli da relatoria. Empurrado, o ministro Toffoli não sai. E o pior, o ministro Luiz Edson Fachin vem apregoando ter ali uma maioria ou uma base forte para poder fazer valer o código de conduta dele. E eu pergunto honestamente, que código de conduta? Ninguém conhece, não há texto, não foi apresentado, nem aos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ela tá certa. Qual o código de conduta, gente? Tem que aprovar um código de conduta. E se o código de conduta não tem conduta? Vocês já viram qual é o texto? Tá todo mundo batendo palma pro negócio que ninguém nem sabe o que é. Tá todo mundo batendo palma pra uma coisa que ninguém sabe nem o que é. A imprensa toda. Precisa de um código de conduta. Que código? Vai fazer o quê? Tem que tomar chamada de Daniela Lima. Ministros jamais permitiriam que um deles fosse afastado de ofício pelo presidente do Supremo Tribunal Federal por uma simples palavrinha que em juridiquês vale tudo. Precedente. Jurisprudência. A partir do momento que um presidente de ofício chama para si a responsabilidade de dizer você não fica com esse caso, ele vai para outra pessoa, todo e qualquer ministro estará sujeito a esse tipo de expediente e pressão. E aí, para o nosso assinante, o nosso telespectador mais atento, eu chamo aqui um momento de distanciamento, porque no meio da barafunda, Diego, o assodamento é um conselheiro muito ruim. Todas as decisões que a gente tomou no meio da barafunda levaram a gente para um lugar onde a gente só reclama hoje. Aí acaba com financiamento privado de campanha porque tem roubalheira. Pois muito bem, então agora estão roubando só com dinheiro público. A gente está vendo aí o tamanho do fundo eleitoral. Nesse ponto eu acho que ela dá certo também, viu? Financiamento de campanha privado. Eu sei que isso é um problema, mas também... E agora o fundão? Também não reclama do fundão? Eu acho que tinha que ter pensado em alguma outra alternativa. Que você também pudesse ter ainda o financiamento privado, mas botando um pouco de ordem na casa. Para impedir que o setor econômico brasileiro, né, basicamente comprasse todo o parlamento, né? Mas também botar aí na conta do pobre um fundão, não já vai em quase 6 bi, né? Acho que agora vai para quanto? 20 bilhão? Daqui a pouco? É caro, né? As eleições brasileiras, um pouquinho caro, né? E os partidos grandes cada vez com mais dinheiro. E a cláusula de barreira vai rifando os pequenos. Então você acabou gerando a mesma crítica que as pessoas fazem, né? A economia, monopólio. Bom, se criou um monopólio na política, né? Uma espécie de caciquismo político. E curiosamente, quem teve a ideia das duas coisas, porque uma retroalimenta a outra, né? Só tem fundão quem tem bancada. E para ter bancada, você precisa de fundão. O FHC. Fernando Henrique Cardoso. Olha que curioso, né? Então vamos terminar aqui a Daniela Lima. Aí vota fundo eleitoral de 7 bi, reclama de 8 bi, reclama, e o Congresso não para de aumentar. Porque não é dinheiro de... Eles não precisam mais nem buscar o dinheiro. O dinheiro é nosso e tá na mão deles. Pois é, velho. Chegou o dia que eu concordei com a Daniela Lima. E aí, pra encerrar o vídeo, tinha muito mais coisa pra falar. Queria entrar nas polêmicas do CDB, mas... do Itaú no início e a direita. Fica pra amanhã. É só pra mostrar um pouco do retrato do Brasil. Só e somente só a direita bolsonarista. Direita, não, também tem uns setores aí, falando novo. E tem interesse, bicho, em investigar. As comissões parlamentares de investigação, né, de inquérito, tanto CPI na Câmara, como CPI no Senado, como a CPMI, que é do Parlamento, todas já tem números. Mas não tem boa vontade. O PT não quer, o Centrão não quer. O Judiciário com certeza também não quer. Davi Alcolumbre, o governo Lula resiste à ideia de instalar uma CPI que investiga a transação do Master. No Congresso, já há 3 pedidos que tratam do tema.
Os requerimentos já contam com número suficiente de assinaturas. Não há prazo legal que obrigue a leitura imediata dos pedidos, sem se manifestar publicamente sobre o tema, como já sinalizou aliados que não pretende instalar nenhuma comissão de inquérito. A posição é compartilhada por parlamentares do Centrão sob receio de terem expostas ligações com os protagonistas do caso. O presidente Hugo Mota também resiste. E esse é o Brasil. Esse é o Brasil brasileiro. Esse é o Brasil brasileiro. Nossa, tinha coisa pra comentar do Banco Master, viu? Meu Deus do céu, tinha coisa. Mas é isso. Bom sábado aí, né? Pra gente começar o sábado movimentado. Ainda tinha coisa do Banco Master, e aí vocês entendem, porque ainda tinha outras coisas que nem envolviam o Flávio. Então as coisas mais envolvem a direita, não só no Brasil, mas no mundo todo. As coisas do Trump também queria comentar, mas aqui mesmo já começava, né? Mira Leitão reclamando do Trump. Mas esse é assunto pra quem sabe amanhã. Por hoje eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, peça membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br, o único registro verdadeiro da história política brasileira, da macropolítica de janeiro de 2023 até o dia de hoje. Tudo era Lula 3, desde que começou, tá tudo lá. Todos os absurdos, principalmente contra a direita, estão lá registrados. E depois procura lá, porque esse de 2020, eu mesmo vou parar pra assistir, pra eu relembrar algumas histórias, rever o que eu tava comentando e ver o tom da época, né? Porque ali tá sendo comentado no calor do momento, não é agora, em 2022, olhando pra trás, pros fatos, 2026, né? E querendo contar. Procura lá, 2025... Não, desculpa. 2020, o ano sem fim. Eu acho que tá com esse nome. Deixa eu ver aqui se tem mais, ó. 2020, dias de tensão. 2020, como tudo começou. Tem 2 episódios. O segundo é parte 1 e parte 2, e o terceiro também, né? Então tu vai lá e não bizu. Já tenho que assistir no final de semana. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!